Muito boa tarde, dia, noite, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que conseguem assistir conosco neste momento. Nós sabemos que este horário é um pouco difícil para alguns lugares, porque tem muitas pessoas que estão neste momento trabalhando, outros estão estudando. Mas, de qualquer forma, nós temos os nossos queridos ouvintes e espectadores também na sua casa. E eu acho que já vocês estão confortáveis na sua casa. Então, desse jeito, sentados, vamos continuar glorificando ao nosso Deus. Vamos continuar honrando o nosso Deus, cantando o nosso hino que a gente sempre canta, sem a música de fundo, porque nós temos que aprender a cantar para o nosso Deus sem instrumentos de música. E hoje vamos estar cantando para todos os irmãos e irmãs que têm os seus inários o hino 205, que tem o título de Só em Jesus. Então vocês procurem rapidamente nos seus inários o hino 205, Só em Jesus, e vamos estar cantando com o nosso coração primeiramente e também com o instrumento que Deus tem nos dado, as nossas gargantas, a nossa voz simples, mas que nós fazemos com todo o coração e nós nos sentimos felizes e orgulhosos de termos conhecido um Deus verdadeiro. Então vamos cantar para esse Deus neste momento. Glória ao Senhor. Solo en Jesús serás feliz, solo por Él tendrás amor, te librará de duda atroz, será tu amante protector, guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor, no temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Cuando vivimos por Jesús, la duda retrocederá. Dios te dará su tierno amor y por la fe descansarás. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor, no temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Él tiernamente me guiará por sendas de justicia y paz. Duras las pruebas podrán ser, pero su amor es eficaz. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor, no temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Jesús mi amante Salvador, confío en ti, mi buen Jesús, ansío verte siempre en mí, ayúdame a llevar tu cruz. Guardado siempre por la fe, se ahuyenta fácil el dolor, no temas de
confiar en Él. Él es mi gozo, paz y amor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E desse jeito, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão neste momento atentos para ouvirem o ensinamento de hoje, eu convido vocês para que fiquem confortáveis, fiquem sentados. E também lembro para vocês que das outras vezes, os últimos 2 ensinamentos, nós estivemos falando ao respeito do Espírito Santo, estivemos falando da promessa do Espírito Santo, a promessa que Deus fez de mandar o seu Espírito Santo na Terra para que estivesse com o ser humano. E também, em outro ensinamento, nós estivemos analisando ao respeito da obra maravilhosa do Espírito Santo, os dons maravilhosos dele. Aqueles dons maravilhosos que nós estivemos analisando, hoje vamos continuar falando desses dons espirituais, mas hoje desde outro ponto de vista. Hoje vamos ver os dons espirituais para que as pessoas desejem, anseiem ter os dons espirituais, que elas saibam que precisam de alguns requisitos. Então, hoje vamos aprender, os irmãos e as irmãs vão estar relembrando o ensinamento, porque isso aqui é para todos, o ensinamento é para todos. Então, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos estar lendo aqui no verso 13, um verso que diz, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres. E a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Este verso, que aqui o apóstolo Paulo está nos contando este ensinamento, este verso nos lembra quando João Batista, ele estava pregando ao respeito do reino dos céus, e João dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E ele estava se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E João dizia, vem atrás de mim do qual eu não sou digno de desatar nem o calçado dos pés dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Isso foi o que João falava, entre outras coisas, no meio da sua pregação, que o Senhor Jesus Cristo ia estar batizando com fogo. E aqui então o apóstolo Paulo, neste verso 13, ele está relembrando e dizendo, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo. Esse corpo está se referindo à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, e o seu corpo é a igreja. A igreja é feita de homens e mulheres de diferentes lugares do mundo ou de diferentes nações que se convertem ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. São eles quem vão formar o corpo de Cristo. Então, agora nós entendemos melhor o verso quando diz, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo. O Senhor Jesus Cristo nos batizou com fogo, com o Espírito Santo, num só corpo, que é a igreja. Todos os crentes são o corpo do Senhor. Por causa disso diz, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, pessoas de qualquer lugar do mundo, seja quem for, o Senhor vai nos dar a desfrutar espiritualmente, simbolicamente, de um mesmo Espírito, do Espírito dele, o poder dele, que é ele mesmo. E aqui no verso 27, vamos passar ao verso 27, o apóstolo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo,
e vós sois membros, cada um em sua parte. Como o corpo, ele tem muitos membros, o nosso corpo tem as pernas, os pés, os dedos, as unhas, o cabelo, bem, enfim, todos os membros do corpo. Diz que, simbolicamente, é esse o corpo do Senhor. E que, como ele tem tantos membros, diz que todas as pessoas reunidas, cada um de nós, somos uma partezinha do corpo do Senhor Jesus Cristo. E para cada um de nós, o Senhor nos deu do seu Espírito Santo. E como eu dizia da outra vez, o Espírito Santo distribuiu os dons espirituais para homens e mulheres, como Ele quis, do jeito que Ele quer, porque até o dia de hoje, o Senhor, ou o Espírito Santo, está ainda dando os dons espirituais, mas então Ele está dando os dons espirituais para pessoas que Ele escolheu, que são pessoas que acreditam no Senhor Jesus como o Filho de Deus, ou como Deus. Eles acreditam nele e como Salvador, o Redentor, como o único caminho que leva para a vida eterna, como o único intermediário entre os homens e Deus. Então, essas pessoas que acreditam desse jeito, Deus dá para eles o Espírito Santo. E da outra vez eu convidei vocês para lerem a Bíblia, para que vocês também procurassem ter o Espírito de Deus, que pelo menos sentissem o Espírito de Deus na sua vida, no seu coração, que é o mais formoso que o ser humano pode receber, pode desfrutar de ter o Espírito de Deus na sua alma. Isso é algo formoso e da outra vez eu lia para vocês os diferentes dons que tem, o dom de línguas, o dom de imposição das mãos para a cura, o dom de fazer milagres, o dom da profecia, bem, todos esses dons. Então aqui vamos falar ao respeito dos requisitos, talvez os requisitos que nós precisamos cumprir para conseguir ter esses dons espirituais, além de acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é Deus. Além disso, mas aqui no verso 28, nós estamos lendo o 27, quando diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e membros, cada um em sua parte. E a uns pôs Deus, homens e mulheres, Deus pôs na igreja, na congregação, diz, primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro mestres, depois poderes milagrosos, depois dons de cura, ajudas, governos e aqueles que têm variedade de línguas. E no 29 diz: acaso são todos apóstolos? Acaso são todos profetas? Acaso são todos mestres? Acaso todos fazem milagres? Acaso todos têm dom de cura? Acaso todos falam em línguas? Acaso todos as interpretam? Mas a cada um, em sua parte, Deus dá ou distribui para eles os dons. Alguns são apóstolos, alguns são mestres, alguns outros interpretam línguas, alguns outros têm o dom de curas, que é orar pelas pessoas doentes. E no verso 31, então, o apóstolo diz: desejai com zelo os melhores dons. Então, nós dizemos, mas quais são esses melhores dons? Diz: desejai com zelo os melhores dons. E ainda um caminho sobremodo excelente eu mostrarei. Que um caminho mais excelente do que os dons espirituais. Diz que há um caminho que é ainda mais excelente do que ter os dons espirituais. E vamos continuar lendo para descobrir por que o apóstolo disse que haveria um caminho mais excelente do que os dons espirituais. Não que o apóstolo estivesse dizendo que não vale a pena receber os dons espirituais. Claro que não. Ele estava dizendo que há muitos dons espirituais no corpo de Cristo, ou naqueles crentes que estejam em qualquer lugar do mundo, mas que cada um de nós desejássemos ter esses dons espirituais. E nós desejamos os melhores.
Da outra vez, nós líamos que o dom da profecia era o melhor dom. Era o melhor dom porque o dom da profecia servia para edificar a vida espiritual das pessoas, da igreja. Então, o apóstolo estava destacando que o dom da profecia era maior ou superior ao dom de falar em línguas, porque falar em línguas, eu não entendo as línguas, nem vocês entendem quando estão falando. O seu corpo, a sua vida espiritual é edificado, claro. Sim, você se sente feliz, você se sente contente quando você está falando em línguas. Você se sente muito alegre porque você fala, tem um ser superior. Existe um ser superior porque eu estou falando outro idioma, outra língua que eu não aprendi, eu não estudei. E eu não conseguiria falar ele se fosse pela minha vontade. E eu nem conseguiria tirar pela minha vontade também. E eu acabei falando essa língua. Então quer dizer que existe um ser superior. E por causa disso eu me sinto feliz porque eu estou no lugar certo. Eu não estou no lugar errado. Então, é isso que se chama que nos edifica. O falar em línguas nos edifica, porque eu sinto que tem um ser superior que está me governando, tem um ser superior que é Deus. Então, quando as pessoas dizem, não, é que Deus não existe, e se eu falar em línguas, eu falo, mas como que Deus não existe? Quem que está me fazendo falar em línguas? Nenhum ser humano pode me fazer falar em línguas. Só um ser superior, um ser supremo, um ser que é sobrenatural, o nosso Deus. Pensar e sentir desse jeito se chama edificar. Então, nós estamos nos edificando quando falamos em línguas. Eu acabo sendo edificado porque, pelo menos, eu tenho certeza que Deus existe ou que um ser supremo existe. Então, o apóstolo dizia que o dom da profecia é melhor porque fala para a igreja, para os crentes, e está dizendo para eles o que tem no fundo do coração deles, o que está escondido no coração deles. Talvez essa pessoa está fazendo algum erro, algum pecado e não sabe que isso é errado. Então o Espírito Santo fala na profecia para ele e fala, não faz isso ou faz aquilo. Então edifica a vida daquela pessoa. Por causa disso, o apóstolo dizia que o dom da profecia é um dom superior do que falar em línguas. Mas aqui o apóstolo diz, desejai os melhores dons, é claro, mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda maior, melhor. E aqui no capítulo 13, o capítulo 13 de 1 de Coríntios, que nós vamos estarmos lendo do 1 até acabar, o apóstolo começa a nos dar uma explicação ao respeito dos dons espirituais, do formoso que é receber os dons espirituais, ao respeito do bonito que é falar em línguas ou profetizar, ou impor as mãos e dar uma cura, uma revelação, mas que tinha uma coisa ainda mais interessante do que isso. E diz no 13:1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, as línguas dos homens são as nossas línguas normais, seja português, espanhol, inglês, francês, italiano, o que for. São essas as línguas dos homens. Mas se eu falo as línguas dos anjos, diz aqui, que são aquelas línguas que o Espírito Santo dá para nós. Diz, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos sem ter o amor, diz, seria como, diz, que se compara essas pessoas que falam em línguas humanas dos homens e dos anjos sem ter o amor, são comparadas com o bronze que ressoa ou um símbolo que retine, como bater num ferro, bater alguma coisa de metal que faz um som oco, um som incerto. Diz que é desse jeito um homem ou uma mulher que tem as línguas
ou que tem algum dom espiritual, mas não tem amor, essa pessoa está falhando com Deus, porque não tem amor. E aqui mais pra frente nós vamos ver o que é o amor. Porque não é o que vocês estão achando. Vocês acham que o amor são beijos, abraços, cafuné. Ou que o amor é dizer, eu te amo, te adoro, gosto de você. Mas não é assim. Não é esse o amor que está falando aqui. Vamos continuar mais pra frente, no verso 2 diz: E se tivesse o dom da profecia, que é tão importante, e o apóstolo disse que é muito importante o dom da profecia, se tivesse o dom da profecia e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse tanta fé capaz de transportar montanhas, sem ter amor, bem, eu nada seria. No verso 3. E se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas sem ter amor, de nada me serviria. Eu gostaria que vocês também lá estivessem lendo, nada me serviria. Então o apóstolo já começa a mencionar, a falar de todas as qualidades e tudo que é formoso de ter os dons espirituais, ter o poder de Deus, fazer milagres, ter revelações, conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Diz que ainda se entregasse o seu corpo para ser queimado pela palavra de Deus, mas se não tem amor, diz que tudo aquilo não serve para nada. E é que o que acontece é que Deus deu os dons espirituais desde faz mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. E ele disse para os seus apóstolos, fiquem em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo, vai encher vocês, vai revestir vocês de poder do alto dos céus. Vocês vão falar em línguas, e vocês vão fazer milagres e curas, e vocês vão estar pregando o evangelho no mundo inteiro. Eu vou fazer prodígios usando vocês com aqueles dons que vão vir, com o Espírito Santo que vem em breve, vem logo. E eles obedeceram, e desse jeito realmente aconteceu, que em Atos nos conta que veio o dia de Pentecostes e o Espírito de Deus desceu, e todos aqueles que estavam lá naquele lugar, homens e mulheres, uns 120, receberam os dons espirituais, receberam o Espírito Santo, começaram a profetizar e fazer milagres, fazer prodígios, e começaram a profetizar. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram porque eles viram os milagres e tudo que aquelas pessoas estavam fazendo, profetizando e falando em línguas, e eles diziam, mas é que está me contando a minha vida, o que tem no fundo do meu coração, ninguém conhece a minha vida e essa pessoa está me contando, isso aqui é de Deus. Então umas 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E todos felizes com os dons espirituais continuaram em frente, continuaram trabalhando, continuaram evangelizando, mas passou o tempo, passaram os anos, passou aquele momento de estarem evangelizando e fazendo milagres e sinais e prodígios, e a cada dia mais discípulos iam se adicionando à igreja e mais pessoas iam se convertendo ao Senhor. Até que veio Paulo para pregar o evangelho, e Paulo se escondeu no deserto, demorou 2 anos, e naqueles 2 anos o Senhor Jesus Cristo revelou para ele o evangelho, deu o poder para que ele continuasse pregando o evangelho e ele virasse aquele líder dos gentios.
Então, Paulo está aqui ensinando, aqui em Coríntios, é o Paulo quem está ensinando pela revelação que Deus deu para ele, porque o Senhor revelou para ele o seu evangelho perfeito. Então, Paulo dizia, é que não foram os outros apóstolos que me ensinaram, nem Pedro, nem João, nem aqueles que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, não foram eles que me ensinaram, foi o Senhor Jesus Cristo diretamente. E isso aqui que ele está falando é porque o Senhor ensinou para ele. Então, Paulo aqui está dizendo que tudo bem, tem todos os dons espirituais e é muito formoso receber os dons e continuar com os milagres, os prodígios, os sinais, é muito formoso. Mas ele diz, mas se vocês não têm amor, então não serve para nada, eu não sou nada, eu nada seria, nada me serviria. E já no verso número 4, ele começa a aprofundar um pouco mais o que é o amor, explicar o que é o amor. E ele diz, o amor é paciente. Então, o que vocês acham? O amor é paciente. Para aqueles que dizem, não, é que o amor são beijos e abraços e cafuné, e que felicidade. Aqui está dizendo que o amor é paciente. Então, não são beijos nem abraços o amor. É outra coisa o amor. Diz que é bondoso, o amor é bondoso. Quer dizer, o amor faz o bem. Faz o melhor para as pessoas. É bondoso. Aquele que tem amor faz coisas boas. Aquele que tem amor sofre humilhações, sofre menosprezos, sofre abandonos, ameaças, injúrias, calúnias. Sofre muitas coisas. Esse aqui que tem amor sofre aquilo. E é bondoso também, faz o bem. Aquele que tem amor não é invejoso. Vocês estão vendo, os meus queridos ouvintes, espectadores, que o amor não é o que nós estávamos achando. Ai, amor, eu te amo, gosto de você, vem aqui, amor, vai pra lá, amor. Aquilo não é amor. Aqui diz, o amor não é invejoso. Então, um homem ou mulher que tem amor não é invejoso, não é jactancioso, não se envaidece. Nessas palavras, jactancioso, envaidecimento, tem muitas coisas, vamos dizer, arrogância, orgulho, uma pessoa quando quer se achar, uma pessoa quando ela é arrogante, uma pessoa que é de temperamento forte, que é rancorosa, uma pessoa que tem ódio no coração, uma pessoa que vive cheia de rancores e desejando fazer maldade para os outros porque tem inveja, porque é ambicioso, porque tem avareza. Um homem ou mulher que seja essas coisas, tem essas coisas, não tem amor. E aqui no verso 5 diz, não faz nada indecoroso. Se o apóstolo tivesse começado a fazer uma lista de tudo que é indecoroso, ele não ia ter espaço nas folhas, não ia alcançar. O que é fazer algo indecoroso? Vamos dar alguns exemplos, pouquinhos do que é indecoroso. O adultério é algo indecoroso, a fornicação, o roubo, o homicídio, o estupro, a agressão, a violência, o abandono, a desorganização, a falta de responsabilidade no lar, na família, aqueles que abandonam os seus filhos, aqueles que abandonam os seus pais, os seus parentes e não ajudam eles. O amor não faz nada indecoroso. Aqueles que roubam, fazem sequestros,
Aqueles que vão lá fazer bruxarias, feitiçarias, jogar praga, onde as mães de santos, espiritistas, para fazer maldade contra o esposo, a vizinha, os filhos, porque tem inveja e não quer que eles sejam felizes, então vai lá e joga praga neles. Isso se chama fazer coisas indecorosas. Aqueles que mentem, enganam, fazem fraude, fazem suborno, tudo aquilo se chama fazer coisas indecorosas. O amor não faz nada indecoroso. O amor não faz nada dessas coisas. O amor não busca o próprio interesse. O amor não busca o próprio interesse. Uma pessoa, um homem ou mulher que tem amor, dá tudo para os outros. Que os outros tenham primeiro, que os outros comam primeiro, que os outros desfrutem primeiro. Mesmo que eu não possa, mesmo que eu tiver que me abster, enquanto você ter, eu vou me sentir feliz. Se você está desfrutando, que felicidade. Se você é feliz, eu fico feliz de ver que você é feliz. Então, eu não estou agindo com meu próprio interesse, mas eu estou desejando que os outros sejam quem tenham tudo. Diz que não busca o seu próprio interesse, mas aquele que não tem amor, então procura os primeiros lugares. Primeiro ele que tem que ser primeiro, ele tem que comer primeiro, beber primeiro e pronto. Eu não ligo se os outros acabarem tendo fome, se eles estão morrendo de fome, estão andando nus. O importante é que eu tenha e eu seja e que eu esteja bem e que eu me sinta satisfeito. Mas não, o amor diz que não busca o próprio interesse. Diz que o amor não se irrita. Ficar irritado, chateado e desse jeito ofender, machucar os outros. Aí começam o rancor, os ódios, as raivas, começam os xingamentos e os palavrões e muitas coisas por causa da raiva, da irritação. E diz que não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Muitas pessoas vão e matam o outro por causa de rancor. Vão e fazem uma bruxaria, uma feitiçaria por causa de rancor. Vão lá e fazem uma acusação falsa somente porque tem raiva contra outra pessoa, por fazer uma vingança contra a outra pessoa. Então, aí não tem amor. Agora nós estamos começando a entender o que é o amor, não é? É importante que nós lembremos todas essas coisas porque nós queremos ser perfeitos. Porque nós queremos ser retos. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos caminhar da mão do Senhor. E como nós queremos caminhar da mão do Senhor, naquela época tinha muitos homens e mulheres que achavam que estavam certos e diziam, mas como eu já tenho todos os dons espirituais, eu já ganhei o céu. Eu já ganhei a vida eterna com todos os dons espirituais que Deus me deu. Tanto que, com esses dons que Deus me deu, eu posso ir e fazer uma outra igreja. Foi isso. Algumas pessoas dizem isso até hoje. Mas acontece que eles esqueceram que não tinham amor. Eles não tinham amor. E não tendo amor, não serve para nada. Não serviria para eles para nada, nem serve que eles tenham todos os dons espirituais. Então, o que acontece aqui? O amor, nós estamos aqui entendendo estes versos e estamos aprofundando-nos verso após verso no que é o amor, o que é ter amor e o que é não ter amor. E diz no verso 6, diz que o amor não se alegra com a injustiça. Quando nós vemos que fazem alguma maldade para outra pessoa, nós sofremos junto com ela, de ver a pessoa sofrendo. Mas quem não tem amor, então fica feliz. Ai, que bom que aconteceu isso mesmo, tinha que acontecer mais. Eu fico feliz disso ter acontecido com essa pessoa, essa tribulação, esses momentos difíceis. Eu fico feliz e tomara que tenha ainda mais sofrimento. Tenha mais tristeza, tribulação, doença, acidente, o que for.
Mas não, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, com a retidão, com a honestidade, com a integridade. Ser retos, ser íntegros, ser honestos, honrados, ter honra. É disso que o amor se regozija. E no verso 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem paciência, de alguma forma, tem tolerância, paciência, suporta, se submete, aceita, se deixa humilhar, continua em frente confiando em Deus, continua esperando que um dia Deus levante ela, que Deus coloque ela em destaque, não vai se vingar de ninguém. Acredita que Deus vai estar lá para lhe ajudar a levantar, para fortalecer ela, para abençoá-la, que vai chegar o dia dela. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no 8 diz: o amor não acaba jamais, nunca acaba o amor, diz. Então, dos versos que nós já lemos, percebemos que o amor faz referência ao pecado. Não ter amor quer dizer ter um pecado, tudo o que se chama pecado. E quem tem amor é porque não está fazendo pecado. Aquele que tem amor não pratica o pecado. E já vocês sabem quais são os pecados, são muitos os pecados. Eu falei de muitos. O orgulho, a crítica, a murmuração, a fofoca, o ódio, a vingança, a ambição, a cobiça. Tudo aquilo é pecado. E isso nenhum homem nem nenhuma mulher que tem amor tem que ter. Então, o amor não era o que nós achávamos. Não era abraços e beijos e cafuné, nem palavrinhas fofas, nem meigas, nenhuma dessas coisas. O amor é outra coisa, como vocês conseguem enxergar, é não pecar. Quando alguém dizer pra você é que essa mulher, esse homem não tem amor, não, você não sabe o que é isso. Você fale que esse homem ou essa mulher não tem amor quando você vê que eles estão adulterando, que fornicam, que são ladrões ou que matam alguém. Bem, uma pessoa que faz muitas coisas desse jeito ou que tem rancor, uma pessoa que fala palavrão e fica xingando os outros com palavrões, xingando as pessoas. Então, se você ouve alguém falar isso, então fala, aquele não tem amor. Vive xingando e fazendo maldades pro seu próximo, não tem amor. Não vamos confundir o que é o amor. Bem, aqui este amor que Deus está falando aqui por meio de Paulo, está falando é de não fazer nenhum tipo de pecados. E é isso que o apóstolo queria, que todos os homens e mulheres que acreditam em Cristo Jesus, no caminho que leva para a vida eterna, no único caminho. Porque diz que Jesus Cristo é o caminho até o Pai. O Senhor Jesus Cristo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou eu o caminho que leva para a vida eterna. Sou a verdade, quer dizer, o que eu prego, o evangelho perfeito, é essa verdade, acreditem nela. E eu sou a vida, querendo nos dizer que nós vamos ter vida eterna por continuar ou seguir os caminhos dele, por seguir o exemplo dele. O Senhor Jesus Cristo, ele agiu como homem aqui na terra, ele agiu como ser humano. E ele foi perfeito, ele tinha amor. Ele tinha amor. E ele tinha todos os dons espirituais. Ele tinha todos os dons espirituais porque ele trabalhou como ser humano. E ele tinha amor. Então, ele tinha o complemento. Nós, os seguidores do Senhor Jesus Cristo,
aqueles que seguem o verdadeiro evangelho do nosso Deus, nós temos que ter todos os dons espirituais também, mas nós temos que ter amor. E aqui no verso 10, no 9, melhor, o 8, porque aqui diz, o 8 diz, o amor não acaba jamais. Mas as profecias cairão em desuso, diz, as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. Este verso tem sido usado por muitos, para algumas denominações, para dizer que hoje não tem mais Espírito Santo, que hoje não tem mais línguas, nem dons espirituais, nem profecia, que isso acabou porque isso foi para a igreja primitiva. Se baseando nestes versos, mas eles estão muito errados na interpretação que eles deram para este verso. Vamos colocar atenção na interpretação deste verso que diz: o amor não acaba jamais. Quer dizer, o amor vai ser até a eternidade. O amor não acaba jamais, é perfeito. Porque o amor vai continuar até a eternidade. Lá na eternidade, nós não vamos pecar. Diz, mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. Então, quando que vai acabar a profecia, as línguas e a ciência, o conhecimento? Quando vai acabar? Quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens, diz desse jeito a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens recolher a igreja dele, o corpo dele. E que naquele momento vai ter muitas pessoas da sua igreja que vão estar vivendo que nem nós neste momento. E diz que essas pessoas vão ser transformadas num corpo glorioso. E que elas vão subir nas nuvens para receber o Senhor. E aqueles que já morreram no Senhor, mesmo que leve muitos séculos de estarem mortos, diz que eles vão voltar a ressuscitar, porque nada é impossível para o Senhor. Eles vão ressuscitar e vão continuar lá nas nuvens, vão subir nas nuvens e receber o Senhor. Quando isso acontecer, que as pessoas estejam subindo nas nuvens para receber o Senhor, o Espírito Santo também vai subir com a igreja. E é claro que as pessoas que vão ficar são aqueles que estão já destinados para a condenação, porque eles não quiseram ouvir o evangelho, não quiseram acreditar no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles vão ficar, e é lógico que o Espírito Santo não vai se manifestar mais, porque a igreja dele vai estar nas nuvens com o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo também vai subir. É esse o dia que este verso 8 vai ser cumprido. O amor não acaba jamais, porque vai ser até a eternidade, mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. O dia que o Senhor Jesus Cristo vier pela sua igreja vai ser o dia que esse verso 8 será cumprido. Então, o Senhor ainda não veio, o conhecimento continua trabalhando, continua avançando, e nós também temos experimentado o que é falar em línguas e temos os dons espirituais, nós temos a manifestação do Senhor, e é por causa disso que nós acreditamos que o Senhor deu os dons para sempre enquanto existir seres humanos. São esses dons. Enquanto o ser humano viver, ele vai ter os dons dele. E quando o Senhor vier nas nuvens pela sua igreja, aí vai acabar tudo. Como o Senhor ainda não veio, isso aqui vai continuar funcionando. Os dons espirituais continuam funcionando, mas eles têm que ir junto do amor. O amor e os dons têm que estar juntinhos, trabalhando num homem e uma mulher. O verso 9 diz: porque em parte conhecemos. Em parte nós temos conhecimento ao respeito de Deus, ao respeito dos mistérios do Senhor, ao respeito das coisas dele, nós conhecemos em parte, um pouquinho. Nós não conhecemos toda a plenitude de Deus, porque tem ainda muitos mistérios e Deus não revela para os seres humanos. Tanto que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, quando é que você vai vir? Quando é que o mundo vai acabar? E ele disse:
Nem os anjos do meu pai sabem, nem o filho também sabe, nem os anjos. Isso somente o pai sabe e vai ficar com ele não vai falar para ninguém. Então quer dizer que Deus tem os seus mistérios e Deus não vai revelar todas as coisas para os seres humanos. E é por causa disso que diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Fazemos coisas em parte. Quando diz em parte profetizamos, nos quer fazer entender que não é tudo o que uma pessoa quer, porque as pessoas às vezes vêm na igreja para pedir profecia. E tem pessoas que não entendem e não compreendem e acham que a profecia é uma adivinhação. E isso é incorreto, isso não tá certo. Então vão na igreja, estou falando das pessoas recentes na igreja, não aquelas que levam muitos anos porque elas já conhecem a doutrina, mas as pessoas recentes na igreja ficam emocionadas porque recebem profecia e Deus disse para elas, você está triste, você sofreu muito lá no seu lar, o seu marido te faz sofrer muito, mas eu vou mudar o seu lar e vou te dar felicidade. Então a pessoa fala, ai, é verdade, eu tô sofrendo. Quem contou pra você? Como você sabe? Ah, Deus se manifesta porque Ele é o único que conhece a minha vida. A minha vida só Deus conhece. Então as pessoas ficam empolgadas e continuam vindo porque elas querem que Deus fale mais pra elas. E então ela fala, eu quero que Deus fale pra mim se eu vou me divorciar e com quem que eu vou casar depois. Então eu quero ir pra ver se vai dar certo o meu negócio, eu vou obter o meu dinheiro, então eu vou na igreja pra me profetizarem pra ver se eu vou fazer a viagem ou não. Então eles acabam pegando como uma adivinhação, como uma cartomância, e Deus não quer isso. E o que Deus quer é falar para as pessoas endireitar o caminho delas, corrigir elas, falar para elas não peca, não tenha dúvidas, não tenha rancores, tenha paciência, seja misericordioso. É isso que o Senhor quer que as pessoas façam. Então as pessoas já querem que esteja falando tudo para elas. Como que vai ser a semana que vem? Eu vou vestir roxo, amarelo, vermelho? Eu vou lá pra ver se Deus me fala pra eu vestir de vermelho ou de azul. Então acabam pegando as coisas de Deus como se fosse uma adivinhação e isso é errado. Porque Deus não nos deu os dons para que as pessoas venham querer saber qual é o futuro delas. Não. A profecia é para edificar a vida espiritual, para que as pessoas mudem, e se corrijam e se afastem do pecado e vivam uma vida santa e reta e tenham amor, para que as pessoas tenham amor, sejam bondosas, misericordiosas e não façam maldade para ninguém, não machuquem o seu próximo. É para isso os dons espirituais e a profecia que Deus dá. Então ninguém pode entender errado de entender que a profecia é uma adivinhança, porque Deus não vai falar isso para elas. Então vem uma mulher e fala, é que eu estou ficando com 2 homens e eu quero ir receber profecia para saber com qual dos 2 eu fico, João ou Pedro. Então ela vem e como Deus conhece a intenção dela, o Senhor fica bravo e não fala para ela nem de João nem de Pedro, não fala nada dessas coisas, mas Deus fala para ela, acredita, seja perfeita, busca o espiritual, se preocupa por ler a Bíblia, por orar. Então é isso que Deus fala pra ela. Então ela fala, não, eu não quero isso aí. Não falou pra mim se é João ou Pedro. E a pessoa fica brava e ela fica inconforme. Porque estava buscando outra coisa, porque ela estava buscando coisas materiais ao invés de buscar a vida espiritual, ao invés de buscar ter amor dentro dela, ser misericordiosa, reta, santa e orar. Então é isso que acontece. E é aí onde diz que em parte profetizamos. Não é tudo o que você quiser ouvir, porque você vem aqui para que profetizem para você e você quer que Deus fale para você tudo o que você fez desde que você acordou até que dormiu. E não é assim. Deus fala o necessário que é necessário para a sua vida espiritual, para que você endireite o seu caminho, para que você alimente a sua alma, o seu espírito, para que você confie e ame a Deus e você acredite que Deus vai abençoar você. Então, se você quer muitas coisas físicas e materiais, você tem que orar e pedir para Deus. E se você é sincero ou sincera na sua oração, então Deus, em qualquer dia na profecia, vai responder para você e vai falar, você pediu muito para mim em oração, que eu te dê uma casa que é sua,
tudo bem, eu vou te dar essa casa, essa propriedade, esse bem para que você seja feliz porque você foi sincero e você orou com sinceridade diante de mim. Então, por causa disso, eu vou responder a sua petição. É isso que Deus faz, mas não sejamos materialistas de vir buscar e pedir, porque Deus não vai falar conforme a nossa vontade. Então aqui está se cumprindo o verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É isso, em parte, um pouquinho, não é tudo. Então, no verso 10, é como alguém que faz pouco tempo fez uma pergunta para mim e perguntou: o que o Senhor falou para você ao respeito do coronavírus? E eu disse: nada. O Senhor não falou nada para mim. Eu acho que é uma prova, uma experiência que Deus está dando para a humanidade para que acabemos refletindo, para que cada um de nós pensemos ao respeito disso, mas que acabemos procurando a Deus quando for bom e quando for ruim, nos dias bons e nos dias ruins, glória a Deus. Então, por que Deus tem que ficar falando para mim do coronavírus e quando vai acabar e onde nasceu e onde foi inventado? Claro que não. Deus não está interessado nisso. Isso não edifica a vida espiritual. E por causa disso, eu não vou ir no céu ou no inferno por causa do coronavírus. Não. Simplesmente, Senhor, nos guarda para que nós não fiquemos doentes. Nos guarda, Senhor, por favor. E se os irmãos e as irmãs ficaram doentes, Senhor, por favor, olha aquele irmão, aquela irmã que está no hospital, guarda e protege, cura eles. E o Senhor tem curado eles, tem libertado eles. É isso que nós fazemos. Mas temos que agir com maturidade, porque vocês acham a gente como crianças perguntando a toda hora para Deus? Ele não vai responder para a gente, porque ele sabe o que nós perguntamos com maturidade ou o que nós fazemos só por causa da nossa própria vontade, e Deus não gosta da imaturidade. Então, o que nós temos que fazer é ser maturos a cada dia e entender as coisas de forma inteligente para que possamos nos apresentar sabiamente, com muita maturidade e conhecimento diante de Deus. É isso que Deus está ensinando para nós. Glória ao Senhor. Então agora continuamos aprendendo aqui, irmãos, que os dons espirituais são muito importantes, mas que eles têm que ir junto do amor. E agora já estamos entendendo e compreendendo que o amor é não pecar, é não fazer nenhum tipo de pecado, mas sermos santos e retos, e desse jeito os dons espirituais vão funcionar de um jeito perfeito nas nossas vidas. Porque na igreja, os homens e as mulheres, os irmãos e as irmãs que recebem os dons espirituais, porque Deus dá os dons espirituais, é para que a pessoa mude, é para que a pessoa fique empolgada e ela tenha uma mudança de vida, e ela comece a viver uma vida santa, e ela comece a se afastar do pecado e deixar todas aquelas coisas más, indecorosas. E acontece que esses irmãos e irmãs que têm os dons espirituais, que profetizam, que eles impõem as mãos, não querem mudar porque eles são muito teimosos e eles continuam no pecado deles e eles insistem em pecar. O que vocês acham que o Senhor vai fazer? Então, o Senhor, o que ele faz é que ele vai castigar. E de que jeito ele vai castigar? Para alguns, ele tira os dons. E para outros, ele deixa os dons neles, mas ele permite que venha o diabo enganar eles. Ou ele permite que a teimosia deles acabe enganando eles. A teimosia dele engane eles mesmos por não serem sinceros e não mudarem, porque eles estão insistindo em pecar. O Senhor viu que tinha muitos pecados, então deu os dons para que ele mude, mas essa pessoa não quer mudar. Essa pessoa é teimosa, então o Senhor começa por um outro lado, castigar aquilo e tirar dela, e a profecia dela, com certeza, a profecia dela não vai ser certa, mas a profecia vai virar da teimosia do coração da pessoa. Então, já Deus não vai usar mais ela, vai tirar o respaldo dela porque ela não quis se afastar do pecado, ela não quis ter amor. Deus deu os dons espirituais para ela, mas ela não quis ter amor. Então, os dons, ou ele vai tirar, ou os dons acabam sendo distorcidos e viram um erro, um engano, e a pessoa vai ser enganada
e pode até enganar outras pessoas. É isso que pode acontecer. Aconteceu desse jeito no Antigo Testamento, quando vocês lerem os profetas, Jeremias, quando vocês lerem Isaías e Ezequiel, vocês vão ver que lá Deus estava falando para alguns falsos profetas, disse para eles: vocês, os falsos profetas, vocês foram rebeldes e teimosos e vocês não tiveram amor e viveram em pecado e acabaram profetizando do seu coração só para agradar os outros, agradar os principais, os reis, os príncipes, para agradar eles e fazer que eles gostassem de vocês. Vocês profetizaram o que vocês quiseram do coração de vocês e não repreenderam eles, não corrigiram eles. Quando eu revelava que eles estavam em pecado, não falaram para eles. Ao invés disso, vocês batiam palma para eles e falavam: Deus vai te abençoar e vai em frente. E Deus disse para eles, disse para os profetas: como vocês fizeram isso, eu virei a profecia de vocês falsa. Vocês viraram falsos profetas. Foi isso que aconteceu. Eles viraram os falsos profetas porque eles preferiram agradar o ser humano antes de serem perfeitos e santos e retos perante Deus. Corrigir e falar e ensinar uma pessoa que se afastasse mesmo do pecado e vivesse uma vida reta. Eles não fizeram porque eles tinham medo ou porque não iam destacar eles se eles não fizessem. Então, tudo aquilo aconteceu. Não houve amor aí. Não houve amor. Houve desonestidade por parte dos profetas. E por causa disso, o Senhor se afastou deles e eles viraram falsos profetas. Aqui, os dons espirituais que Deus dá para as pessoas, para a igreja, para os crentes, ele dá os dons espirituais, mas temos que ter amor. Temos que ter o amor, quer dizer, não pecar, para que tudo seja perfeito. Caso contrário, um dia você vai virar como um profeta falso da antiguidade ou como uma pessoa que fala coisas falsas. É isso que acontece. Então, nós temos que falar de um jeito claro, falar as coisas do jeito que elas são, para que cada um consiga aprender. Nós temos que aprender, porque Deus está ensinando para nós o caminho. Então, continuamos aqui na nossa leitura. Diz no verso 10, o apóstolo diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de uso. Quando vier o perfeito, quer dizer que quando nós estejamos lá com Deus na eternidade, aquela já vai ser a perfeição. Aí vão acabar o que é pouquinho, o que é em parte, porque lá nós vamos estarmos com Deus, vendo Ele na plenitude dele. Então lá nós vamos entender e compreender muitos mistérios de Deus. Nós vamos entender muitas coisas. E no verso 11, então, Paulo diz: porque acontece como quando eu era menino. Falava como menino, pensava como menino, racionava como menino, mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. Então ele diz, desse jeito é a nossa vida espiritual. Por enquanto nós somos como crianças, como menino, nós temos em parte um pouquinho dos dons espirituais. Temos um pouquinho da profecia, dos dons que Deus tem nos dado, da cura, dos milagres. Nós temos um pouquinho, mas um dia nós vamos ter em plenitude lá com Deus. E diz o verso 12, pois agora vemos mediante espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Lá na eternidade vamos ver o Senhor face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei um dia também como sou conhecido. A plenitude como nós devemos ser com o nosso Deus lá na eternidade. E diz, e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, entre esses três, o maior deles é o amor. E fala que o amor vai permanecer até a eternidade. Então, é isso ao respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais vão junto com o amor. E quando na igreja ou nas famílias, talvez nas famílias, a metade da família vai na igreja, ou talvez vai a esposa, o esposo não, o esposo vai e a esposa não, os pais vão e os filhos não, os filhos vão e os pais não, e todos moram no mesmo lugar e fazem uma família. Então, uns têm os dons espirituais e eles vão na igreja.
E eles vêm e contam, olha que eu tenho os dons espirituais, eu profetizo e Deus me usa. Vocês não querem ir comigo na igreja? Bem, falam para eles e a família deles fala, não, a gente não quer ir. Enfim. E começam as discussões, as brigas, as incompreensões dentro da família e todos ficam dando mau testemunho. Aqueles que falam que vão na igreja com os dons espirituais, eles começam a dar mau testemunho na sua casa, com a sua família, pais, filhos, esposos, parentes. E esse mau testemunho é por quê? Porque faltou amor para eles. Eles têm dons espirituais. Eles vão na igreja e impõem as mãos. Mas falta para eles amor. Falta para eles dar bom testemunho na sua casa. Então, como que sua família vai acreditar em você, na igreja, no evangelho do Senhor, se você está dando mau testemunho para eles, se você não tem amor? Então, nós já falamos o que é o amor para que você fique analisando a sua vida, a sua situação, para ver como é que você está andando no meio da sua família, dos seus vizinhos, das suas amizades, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de aula. Como é que você está sendo? Qual é o testemunho que você dá? Porque então as pessoas vão zombar de você e da igreja e falar, você não vai naquela igreja e é tão santa, então olha como você vive, olha você ficando bêbado, você falando palavrões, olha o que você faz, como que você fala as coisas, olha tantas coisas que tem que se chama pecado, você não tem amor, então as pessoas vão ficar jogando na sua cara o seu mau testemunho. Então, os dons espirituais são aquilo formoso que Deus deu para nós, mas nós temos que ter eles e cumprir com eles e viver aqueles dons. Dentro de nós, ter eles, mas junto com o amor. Junto com o amor. Já vocês sabem o que é o amor. Quando alguém perguntar para você o que é o amor é não fazer nada de ruim, nada indecoroso. Nem falar mentiras, nem enganar, nem roubar, nem fazer fraude. Não, porque tudo aquilo é ruim. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, as minhas queridas pessoas, homens e mulheres que estão me ouvindo, esses dons maravilhosos Deus dá para nós e o Senhor nos muda, nos transforma, porque quando Ele nos dá os dons, Ele tira essa tendência da nossa carne, do nosso corpo, Ele tira. Mas tem pessoas que são teimosas demais, que são rebeldes e nécias e elas não querem se submeter ao Senhor. Elas não são humildes, nem simples, então Deus deixa elas na vontade delas. E é por causa disso que você, com certeza, tem visto maus testemunhos nas pessoas que vão na igreja. Mas eu conto para vocês também que na igreja também tem muitas pessoas que têm amor e têm os dons espirituais e elas têm amor. E isso me faz ficar muito orgulhosa, porque eu conheço eles e eu tenho visto eles. Então eu falo isso também para vocês, que nós desfrutemos daqueles dons espirituais que Deus está nos dando e Ele está dando para o mundo, mesmo que as religiões falem que não. Nós já explicamos aqui, se você continua falando que não, é porque você é teimoso, ignorante e cego, eu não sei. Mas você peça para Deus, peça para Ele, fale, Deus, eu leio a Bíblia, eu canto, eu vou na minha igreja, eu vou na minha congregação e eu leio a Bíblia e eu canto para você, Senhor, mas eu não vivo essas experiências e eu quero viver essas experiências espirituais. Eu quero te agradar. Eu quero estar com você, eu quero que você me respalde, eu quero que você me use para fazer milagres, do mesmo jeito que você usou esses grandes homens bíblicos. Eu quero isso. Fale isso para o Senhor, porque se você for sincero, Deus vai ouvir você, Ele vai ouvir e Ele vai te abençoar. É isso, porque para Deus não tem nada impossível e Ele quer um coração que fique humilde. Um coração humilde, Deus olha e abençoa. Então, as bênçãos são para os humildes, os simples, aqueles que dispõem o coração deles para o nosso Deus. Eu convido todos
todos para que falem com Deus, para que peçam para Deus e participem com o Senhor das bênçãos e dos dons espirituais que vão junto do amor, que é o mais formoso que um ser humano pode ter na vida. Ter dons espirituais e amor. É isso. Que Deus dê para nós, que Deus dê tudo aquilo para vocês, que o meu Deus abençoe vocês. Vamos estar orando ao nosso Deus, orando também por muitas doenças. Tem muitas doenças e muitas pessoas que têm doenças na sua cabeça, no couro cabeludo, está caindo o cabelo deles. Outros têm feridas na cabeça, no rosto, na pele. Outras pessoas têm câncer. Outros estão doentes dos rins, do fígado, bem, de todos os órgãos internos. Então, como é impossível que nós façamos uma lista de cada doença, de cada órgão, nós vamos estar pedindo para o Senhor cura, para que Ele estenda a mão dele desde a cabeça da pessoa até os pés dela. E o Senhor sabe tudo que a pessoa precisa. E também vamos pedir ao Senhor, aqueles que são vítimas de bruxarias, porque estão falando para mim que também muitos espíritos perturbam vocês, não deixam vocês dormirem, deixam vocês doidos, como se diz. Então, peça para Deus tudo aquilo. E se você nunca foi na igreja, não se preocupe. Peça para Deus que Ele vai ouvir você. Porque tem muitas pessoas que têm me contado testemunhos de pessoas que não vão na igreja, mas elas têm ouvido o ensinamento, elas têm orado e Deus tem feito um milagre para elas. Deus tem libertado e curado elas. Deus não faz diferença entre as pessoas, mas olha o coração das pessoas. Bendito Dios, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estamos aquí delante de tu presencia en este momento. Gracias, Señor. Hemos estado hablando de tu palabra, hablando de los dones espirituales, hablando también del amor, de no hacer nada indebido. Y también, Señor, esperando que tú extiendas tu mano poderosa y nos cambies, nos libertes, que tú nos ayudes a todos, hombres y mujeres. Ayúdanos, Señor, a ser libertados de cadenas, de ataduras, de ligaduras, de esas trampas del maligno. Que nos liberte, Señor, de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Destruye toda esta obra del maligno y da libertad, da sanidad, da liberación, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor. Sé tú sanando a todos los hombres y mujeres, niños, ancianos que están enfermos, que tienen enfermedades incurables. Niños recién nacidos también, enfermos de sus órganos, enfermos del síndrome de Down, de todas estas enfermedades mentales. Te pido, mi Señor, que tú, que conoces a cada hombre y a cada mujer, y que tú, mi Señor, estás viendo y oyendo a cada ser que te están invocando, que te están clamando y te están pidiendo misericordia, te están pidiendo milagros, que te manifiestes, Señor, que actúes, mi Señor, haciendo milagros, Padre Santo. Y todas estas cosas nosotros te las estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Que tú extiendas tu mano, Señor, sobre cada ser, desde la corona hasta los pies. Extiende tu mano y sé tú sanando sus órganos internos y también los externos, Señor, su piel, sus huesos, sus ligamentos. Señor, dale sanidad, da liberación, quita los dolores, quita las enfermedades, mi Señor. Mira, Señor, que la gente tiene hambre y sed de ti. Quieren conocerte, Señor. Date a conocer, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, de los desvalidos. Ten misericordia de los huérfanos, de las viudas, de las mujeres solas, abandonadas con sus hijos. Ten misericordia de todos estos seres, Padre mío. Limpia y liberta. Ten misericordia también de aquellas personas que son drogadictas. Señor, liberta. Ten misericordia, Señor, de aquellas familias que te invocan, que te claman por su familia, porque sufren diversos males. Señor, extiende tu mano y haz milagros y señales. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial, porque yo sé que tú nos estás escuchando, tú nos estás viendo, Señor, y estás escuchando nuestra oración, nuestro clamor.
Gracias porque tú nos oirás. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos la honra, la gloria. Tú eres santo y justo. Tu misericordia es para siempre y tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias por tu respaldo, eterno Dios. Te alabamos, te bendecimos, que todos te alaben, que todos se humillen, Señor, delante de ti y que todos reconozcan que tú existes. Gracias, mi Señor. Te alabo, Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús. Vamos cantar coro que diz: Onde está o Espírito de Deus, o 173, para louvar ao nosso Deus. Glória ao Senhor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz, hay gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo e paz. Glória, meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, que o meu Deus abençoe todos, que Ele faça cair chuvas de bênçãos e dê para vocês essa manifestação do Espírito Santo para que vocês sintam esse Deus vivo de poder que existe, esse Deus que se manifesta. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até mais.